Irmãos, eu só queria trazer uma breve palavra nesta noite, porque acredito eu que o que o Senhor nos proporcionou nesta noite já comoveu o nosso coração. Já está nos mostrando que é possível agir, que é possível colocar em prática. E podemos ver, irmãos, essas crianças louvando a Deus, sabe? De poder ver pessoas que não esperaram nada para começar a trabalhar, mas se dispuseram a trabalhar. Quando nós nos colocamos a trabalhar, irmãos, pelo reino de Deus, algo tremendo começa a acontecer dentro de nós. E eu queria trazer nesta noite, eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos vai até o capítulo 28. Mas eu acredito que eu aprendi isso com a irmã Edmeia Williams e ela fala isso com tanta propriedade que eu tomei para mim. Que na verdade Atos ele continua no capítulo 29. Atos é cada um de nós. Nós somos discípulos de Deus, seguidores desse evangelho. E precisamos pregar este evangelho, irmãos, a tempo e fora de tempo. Eu gostaria de começar rapidamente em Atos 4. Rapidamente em Atos 4. Queria dizer para os irmãos que toda essa apresentação que o Fábio e a esposa dele estão fazendo aqui hoje, nós vamos colocar isso num folder, num panfletozinho. E vamos passar para vocês alguma dessas fotos, tá, Fábio? A gente vai distribuir para a igreja, talvez no próximo domingo, para que fique registrado com você, que você possa orar por esse trabalho, por esse ministério, e que esse ministério ele venha a crescer mais em cada comunidade, em cada igreja. Nós possamos alargar as nossas tendas, como já pediu ao Senhor e foi tão abençoado, quando ele se desprendeu nessa oração tão curtinha. Mas Deus o abençoou de forma tão tremenda. Atos 4, no versículo 32. Queria ler primeiramente isso à igreja, para vermos como os discípulos de Deus, como eles trabalhavam, como eles se alegravam, como eles não esperavam, sabe, irmãos, ver a coisa acontecer. Eles faziam primeiro as coisas acontecer. Porque Deus quer de nós atitudes e decisões, para que a gente comece a colocar em prática esse evangelho da verdade. Em Atos 4:32, da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, e o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés do Senhor. Agora eu queria que os irmãos fossem a Atos 11, a partir do versículo 19, irmãos. Atos 11, versículo 19. Nós pregamos muito sobre Paulo, mas essa noite, em breve, 10 minutinhos, eu vou falar sobre Barnabé. Atos 11, 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles,
E muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescidas ao Senhor, acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando encontrou, o levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja, ensinaram a muitos em Antioquia. Os discípulos foram pela primeira vez chamar os cristãos. Nesta noite, irmãos, eu só queria deixar para a igreja 3 tópicos: Antioquia, Barnabé e Estevão. Antioquia, irmãos, é a igreja modelo. Não porque era um lugar onde não havia pecado, indiferença social, onde não houvesse depravação, não. Antioquia era uma cidade populosa da Síria, uma cidade onde havia depravações, onde havia furtos, roubos, certamente assassinatos, porque o pecado é pecado desde o Éden. O pecado continua. Talvez naquele tempo que não houvesse e não havia, era a divulgação da mídia, né? A internet, televisão, rádio. Por isso, talvez não ficasse tão aflorado o pecado, o erro, né? As coisas que aconteciam naquela cidade. Mas esses homens de Deus, homens leigos no Evangelho, homens não titulados, homens que davam com amor, davam, sabe, irmãos, naquele desejo de ver o crescimento e a mudança. E no meio desses homens encontrava-se Barnabé, que anteriormente tinha o nome de José, que significava que gerava filhos. Mas o nome dele foi trocado para Barnabé, que significa multiplicador de almas. Tamanho o amor e a vontade e a dedicação deste homem ao reino de Deus. E Deus colocando esses homens ali em Antioquia, nessa igreja modelo, que a palavra do Senhor nos mostra aqui em Atos 11, no versículo 26, que todos viam que a mão do Senhor era com eles. E muitos se acrescentavam, muitos criam e se convertiam. Porque, irmãos, não importa onde nós estamos, importa quem nós somos. Não importa o que nós estamos ouvindo, nem vendo, nem tomando conhecimento, seja pelo rádio, pela televisão, pela internet. Importa o que nós somos diante de Deus. E Barnabé, diante daquela situação, o que ele via era uma igreja crescendo, o que ele via era uma igreja multiplicando, o que ele via era uma igreja em crescimento espiritual, aonde todos viam a característica de Jesus em cada discípulo. Naquele século, era dessa forma que eles agiam. E eu deixo uma pergunta à igreja: por que você está neste século? O que você faz no mundo hoje? Por que Deus te escolheu e te colocou hoje a conhecer da palavra dEle? Por que Deus nos chamou? Por que Deus constrangeu o meu coração, o nosso coração? Por que Deus nos alegra na presença dEle? Por que Deus não tem nos dado entendimento, conhecimento? Por que Deus tem nos dado saúde e força? Porque Ele quer que você colha. Lá em Isaías ele diz assim: eis que faço nova todas as coisas. A misericórdia do Senhor é como o orvalho, irmão. Ela se renova toda manhã. E para tudo isso existe um propósito no meu coração, no seu coração, que está vindo do coração de Deus. Não é do coração de nenhum outro, mas é no coração do nosso Deus para o nosso. Nos dizendo: ide, façai algo, mudai,
O apóstolo Paulo diz que nós não devemos nos conformar com este mundo. Ele está querendo dizer, não compactua, não se envolva, não se misture, não se contamine, mas contamine. Nós somos sal, somos luz. A palavra do nosso Deus diz que se nós colocarmos uma lâmpada debaixo, Davi diz, aonde eu posso me esconder de ti, Senhor? A candeia ilumina, ela alumia. Você tem alumiado? Eu pergunto para mim, eu tenho alumiado? Eu tenho sido luz? Eu tenho temperado ou tenho salgado? Ou estou completamente insossa? Barnabé, então, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele foi a Tarso buscar Saulo. A igreja não queria Saulo lá. Tinha medo dele. Porque anteriormente, lá no capítulo 7 de Atos, Saulo consentiu com o apedrejamento de Estevão. Vocês lembram disso? E a igreja não queria, a igreja estava receosa, e com toda razão. Mas Barnabé, instruído pelo Espírito Santo de Deus, foi a Tarso, trouxe Saulo àquele lugar, e ele ficou 1 ano se alimentando daquela igreja de Antioquia. Ele ficou 1 ano compartilhando com os discípulos. Ali durante 1 ano se envolvendo, se alimentando, para sair e fazer tudo o que ele fez, irmãos. Porque aquele homem trouxe, através do Espírito Santo, para ele compartilhar ali naquele lugar. São decisões na vida que nós precisamos tomar. São atitudes que só o Espírito Santo de Deus fala conosco, que a gente pode entender. Essa igreja está estudando o Espírito Santo de Deus. Então você só pode começar a perceber como o Espírito Santo de Deus fala com você, como ele fala comigo. Precisamos entender a voz de Deus, o lead do Senhor, como este homem entendeu. E aí nós vamos andar um pouquinho mais atrás, em Atos 7. Em Atos 7 nós temos o discurso de Estevão. Nós temos aquela proclamação de Estevão, que é a segunda maior do Novo Testamento. A primeira é o Sermão do Monte. E naquele sermão, naquele pronunciamento, naquele discurso de Estevão, ele naquele lugar como um leigo, irmãos. Ele não tinha nenhum nome, nenhum título. Ele era um homem de Deus, que sabia da missão, que sabia do que ele foi chamado, que conheceu o Evangelho de Deus. Em 8 anos ele soube de toda a história do Evangelho do Senhor. Ele se aprofundou, ele teve desejo de conhecer quem era esse Deus que ele foi apresentado. Essa luz tão maravilhosa e tão divina, esse Espírito que queima, que nos contagia, que nos faz sentir diferente. E nesse discurso, ele mudou ali toda aquela trajetória. Ele foi contando toda a história passada que ele conhecia. Precisamos ter história. Você tem uma história? Precisamos conhecer a nossa história. Precisamos saber de onde viemos, para poder caminhar aqui, irmãos, e saber para onde vamos voltar. Porque você vai voltar e eu vou voltar. E vamos morar com Ele, ficar com Ele. É para isso que nós estamos aqui, somente esperando Ele voltar. Só que não podemos entrar sozinhos, irmãos. As pessoas estão padecendo. Escutamos as tragédias no jornal, ficamos 20 minutos compadecidos, esquecemos. As tragédias que têm acontecido, às vezes não nos abalam mais. É a violência, ao final dos tempos. O amor se esfriaria. Mas você tem uma missão. A sua missão é conhecer a história do teu Deus, para passá-la à frente. Em Apocalipse, o Senhor Deus fala à igreja por 7 vezes. Escute o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando Estevão pronunciou esse discurso, era nos dias de hoje dizendo, sabe o que? Sai, igreja. Sai, discípulos. Sai, homens e mulheres de Deus. Vão semear, vão plantar, vão colher. Vão fazer algo diferente para mudar essa
essa história. Estamos aqui não para outra solução. Nós estamos aqui para outra finalidade, porque a palavra de Deus diz para nós que se nós buscarmos o reino de Deus acima de todas as coisas, todas as demais coisas nos serão acrescentadas, irmãos. É a palavra do Senhor que não mente. Jeremias nos diz que ele zela em cumprir a sua palavra. E quem é fiel, em quem é fiel a sua palavra. A igreja precisa ferver, irmãos. A igreja precisa acordar de manhã e dizer o que eu fiz ontem. Porque eu preciso fazer hoje. Irmãos, precisamos colocar para fora, para além muros, tudo aquilo que Deus tem nos dado. Deus tem enchido o nosso saquetel, até transbordar, sacudido, transbordante e recalcante. E nós estamos fazendo o que com toda essa unção? Quando eu olho, como eu olhei aqui essas crianças, eu sinto que é possível fazer algo. É possível. Quando vemos na rua outro dia, eu estava ali na freguesia, e foi até justamente no dia que eu passei pela Débora, correndo, ele estava todo atrasado, e do outro lado tinha um menino de rua, descalço, e eu comecei a reparar aquele menino, porque nós precisamos reparar. Precisamos andar atentos, irmãos, prestando atenção no que Deus está nos falando. Deus está sempre nos falando. Precisamos reparar ao nosso lado, na nossa frente, atrás, e dizer, Deus, como é que tu queres que eu me use aqui? Como é que é? Como é que não é? Somos diferentes, irmãos, digamos o sobrenatural. E o sobrenatural de Deus é a nossa bênção pessoal. O sobrenatural de Deus é o mover, o agir. E eu comecei a olhar para aquele menino e eu percebi que ele tinha uma vacina. E eu falei, esse menino não é de rua, porque ele tem vacina. Ele é vacinado. Alguém levou para vacinar. E eu comecei a olhar aquele menino, fiquei ali, uma senhora chega do meu lado, sai de perto que ele vai mexer na sua bolsa. Falei, amada, ele não quer mexer na minha bolsa. Ele está querendo que alguém fale com ele, porque ele ainda não é o que a senhora está achando que ele seja. Ainda há chance. Ainda há chance. Precisamos, irmãos, prestar atenção no que está acontecendo do nosso lado. Precisamos tentar entender o que Deus está dizendo. Porque Ele está dizendo, ide. Ele está nos ensinando de alguma forma. Ele está querendo que venhamos a agir de alguma forma. Mas às vezes, para agir que Deus quer, nós precisamos tomar decisões. Decisões que nos machucam. Decisões que nos fazem mudar o rumo. Estevão falou ali para aquele povo. E o que lhe custou isso, irmãos? Ele foi apedrejado logo após. Porque a Bíblia diz que não gostaram do que ele falou. Não gostaram do que ele havia falado. Ele só falou a verdade. Às vezes falar a verdade, irmãos, incomoda, mas precisamos falar. Às vezes agir sozinhos é ruim, mas precisamos fazer. Precisamos olhar para além. Nós louvamos isso essa noite aqui. Leva-me além. Mas leva-me além sozinho, não. Leva-me além com as almas que tu tens nos dado, as almas que tu tens preparado para nós. Aqui nessa igreja não, irmãos, mas tem algumas igrejas que nós vamos pregar sobre missões e a igreja fica perplexa. A gente olha para a igreja está assustada. Quando a gente começa a falar que 20% da população mundial se utiliza, come e usa 80% do que a terra produz, as pessoas ficam assustadas. Ou seja, sobraram 20% do que a terra produz para 80% de uma população mundial. Sabe lá o que é isso? Quando nós ouvimos dizer que 1,5 bilhão de pessoas passam fome e 5 milhões morrem por conta de água contaminada, isso não dói em você? Por mais que você não conheça, que você não escute, que você não tome conhecimento, mas a igreja precisa tomar. A igreja precisa tomar, irmãos. A igreja dos apóstolos, dos Atos dos Apóstolos, eles se envolviam, se comprometiam. Quando a gente se envolve, irmãos, às vezes a gente se envolve meio de longe. Há um ditado americano que diz que no café da manhã, às vezes é um ditado, não uma prática, que no café da manhã os americanos comem bacon com ovos.
E aí a gente no mundo missionário costuma dizer assim, os ovos a galinha deu e continua ali. Então ela se envolveu. Mas o bacon, o porquinho deu. Ele deu a vida dele ali no bacon, né? Porque ele não consegue continuar vivendo sem o bacon, né? Missões é isso, irmãos. É morrer para todo o resto. É viver uma vida olhando para o foco. Jesus me colocou aqui. Em 2010, tem um propósito nisso. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar. Eu tenho que mostrar que Jesus habita em mim, nos meus atos honestos, decentes, corretos. Mas não foi só para isso que ele me chamou, não. Não, isso é muito pouco. Ele te chamou, ele me chamou para fazer a diferença significativamente. São almas que ele quer. Se Jesus chegasse hoje e olhasse para mim e perguntasse para ver as minhas mãos, eu iria sair correndo. Porque esse ano eu ainda não ganhei uma alma para Jesus. O apóstolo Paulo disse que ganhar almas é sentir dor de parto. Então ganhar almas é colocar o joelho no chão. É orar, é clamar. É buscar a presença de Deus por aquele que a gente não conhece. É buscar a presença de Deus por aquele que está sentado do nosso lado na igreja e às vezes está passando por uma luta tão grande. Você tem um chamado. Evangelismo é para todo mundo. Não espere um título. Não espere alguma coisa acontecer para você ir. Vá. Faça missões em casa, no seu bairro. Faça missões no seu trabalho, na sua igreja. Faça missões que Deus possa olhar para nós e ver em nós um verdadeiro discípulo do Senhor.